Fala galera, bem-vindo ao canal da DevMedia aqui no YouTube. Esse é o curso Java com JBoss, JSF e Reachface. Essa é uma aula demonstrativa, lembrando que o link completo vai estar aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações em primeira mão. Não esqueça de curtir, compartilhar nas suas redes sociais e comentar. Boa aula! Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Construção do Sistema Escolar com JBoss, JSF e Reachfaces. Meu nome é Diogo Souza e nessa aula introdutória, a gente vai estar falando aqui sobre alguns conceitos relacionados às tecnologias que a gente vai utilizar durante todo esse curso. O nosso objetivo central é que a gente consiga desenvolver um sistema completo de cadastro de alunos, de gerenciamento de notas, do conjunto de almoxarifado, todas essas telas inerentes a esse tipo de sistema, utilizando essas tecnologias como base. O servidor JBoss S, na sua última versão, que é o Wildfly, o JSF na versão 2.2, que é a tecnologia mais recente atualmente, em conjunto com o Reachfaces, que também faz parte, que é também uma biblioteca padrão do JSF para JBoss, e que a gente vai utilizar para nos fornecer um conjunto de tags e de componentes UI que vão nos fornecer vários recursos para trabalhar com esse camaradinho, Então, durante esse curso, a gente vai tratar todos esses conceitos, vamos procurar explorar ao máximo, as três tecnologias em conjunto com o banco de dados, A gente vai fazer todo o aparato de modelo entidade de relacionamento, com as tecnologias explorando bem Ajax, requisições assíncronas, controle de mensagens e tudo mais, Então a gente vai ver bem direitinho como explorar cada um desses recursos individualmente. Inicialmente, quem sou eu? Sou analista de sistemas Java, Front-End e Mobile, já acumulo mais de 5 anos de experiência na área, sou formado em análise de sistemas e ciência da computação, e já trabalhei em diversas empresas de vários tipos e com sistemas de todos os tipos que vocês imaginarem. Atualmente eu sou consultor, editor e redator da DevMedia, Trabalho com algumas edições das revistas Front-End e Mobile, além de revisão das revistas da Java Magazine, Easy Java e algumas outras. Já trabalhei em empresas como Instituto Atlântico, o IBIX Latin America Intercompany, Fulcrum Worldwide e DevMedia também, Dentre outras empresas, já tive uma empresa própria também. Sou palestrante, eu palestrei em vários eventos de tecnologia relacionados a esse tipo de nicho, de tecnologia, viciado em jogos móveis e em criá-los também. Então essa é uma das partes mais bacanas de trabalhar com esse tipo de tecnologia, beleza? O nosso checklist vai ser basicamente o seguinte: nós vamos dar uma introdução ao JBoss, nessa aula inicial, vamos entender um pouco mais sobre o que é esse servidor, Como ele funciona, mesmo você já tendo conhecimentos básicos, ou já sendo um pouco mais aprofundado no universo de JBoss, é interessante que você dê uma olhadinha, para entender melhor como ele funciona. JBoss S versus JBoss Sim, ainda existem muitas confusões em relação ao que é cada um desses dois carinhas. A gente vai utilizar também ambos aqui, tanto JBoss S quanto JBoss Sim. Vamos fazer a introdução ao JSF 2.2 na sua versão mais recente, entender um pouco sobre as novidades, as anotações que ele utiliza, injeção de dependências, por aí vai, beleza? Assim como a introdução ao Reachfaces, que é a biblioteca padrão que a gente vai utilizar aqui para o curso, ok? Então, o JBoss, pessoal, ele é basicamente um servidor, certo? Um application server, a gente chama de JBoss S, que vem dessa nomenclatura. Ou Wildfly, que é a versão mais recente dele, 8.2, se eu não me engano. É um servidor de aplicações criado pela JBoss e agora, atualmente, ele é mantido pela Red Hat, que é a empresa que mantém vários produtos, muitos deles focados no universo Linux, e alguns frameworks também focados no universo Java, no caso JBoss, e todas as tecnologias relacionadas, no caso Reachfaces e o JBoss Sim, As características principais desse servidor é que ele é escrito em Java, Ele foi implementado em Java e implementa a plataforma e a especificação JE. Isso quer dizer que, se nós quisermos desenvolver uma aplicação completa que dê suporte a, por exemplo, tudo que existe dentro do JE, como a JBeans, JMS, mensageria, injeção de dependências, Web Service RESTful nativo, tudo isso já vem por padrão implementado neste servidor. Assim como os outros servidores JE que a gente tem no mercado, como o Glassfish, como o TomEE, como o WebSphere da IBM,
o JBoss é um servidor amplamente utilizado, ele é muito utilizado, na verdade, tá, pessoal? Por inúmeras empresas, principalmente pela sua plataforma gerenciável totalmente integrável com o universo Linux, que a Red Hat já fornece por padrão. Então, é um framework muito robusto, um servidor muito robusto e que nos consegue disponibilizar praticamente tudo o que você quiser fazer com Java na web, beleza? Roda em múltiplas plataformas, então, por ser feito em Java, a gente não tem esse prendimento de ter que rodar o servidor apenas no ambiente Linux ou no Windows Server, entendeu? Então, qualquer sistema operacional que estiver executando no seu servidor de aplicações, o JBoss vai se adaptar a ele facilmente, sem nenhum problema, ok? E open source, tá? A licença dele é LGPL na Apache 2.1, tá? A gente não tem nenhum problema aí em utilizar, em olhar o código-fonte, você pode dar uma olhada e ver como é que ele foi feito, já que ele foi feito em Java, beleza? Essa disputa que existe entre o que é o JBoss AS e o que é o JBoss Sim, ele basicamente se resume a duas coisas. O JBoss AS é o servidor que a gente utiliza para hospedar as nossas aplicações Java, sejam elas utilizando JSF, Serverless, JSP, Strut, Spring, não importa. É um servidor que hospeda qualquer aplicação Java em formato WAR ou EAR. Já o SIM é um framework, tá? É um framework de integração entre camadas, tá? Que conecta JSF mais a JB3, suporta transações, tem integração com outras linguagens como Hibernate, Spring e Groovy, tá? Essa integração ela já vem nativa, então é bem fácil de você utilizar. Não requer nenhum container GTE, tá? Ou seja, você pode utilizar o JBoss Sim em outros lugares, como o Tomcat, por exemplo, que é apenas um container, mas não atende à especificação JE por completo, certo? Então você pode utilizar o JBoss Sim só utilizando as suas bibliotecas, tá? Além disso, ó, se a gente for fazer uma comparação rápida, o JSF 1.2 é como se fosse um canivete suíço, né? Mas com apenas algumas funções. O Sim Framework, ele funciona com vários canivetes suíços juntos, então a gente teria várias e várias implementações e várias bibliotecas e vários suportes nativos dentro de um framework só. É por isso que a gente vai fazer a utilização dele por padrão, além do conjunto Rich Faces, né? A gente vai fazer alguns exemplos utilizando Rich Faces, vamos ver alguns exemplos comparativos utilizando o Sim Framework também, ok? O JSF mais EJB3 é como que o Sim, né? Porque o JBoss Sim ele é o responsável, ele é a API, a biblioteca é responsável por fazer essa integração entre o JSF e o JB3. Então, quando você configura o seu projeto para trabalhar com o JBoss Sim, automaticamente ele já traz o JSF por padrão e esse suporte a comunicar o JSF com a JB3. Então, como é que funciona essa integração? Como é que o JBoss Sim simplifica essa comunicação entre o JSF e o JB3? Basicamente, quando a gente utiliza um projeto que tem a JB3 e JSF sem o Sim, a gente tem a seguinte configuração. Nós temos as páginas JSF, tá? Que são com terminações XHTML ou .jsf, aqui você mapear lá. Essas páginas JSF vão estar se comunicando diretamente com um Managed Bean, né? Ou um Backend Bean. Esse procedimento a gente não vai se ater muito a fundo, tá? Então, se você não tem conhecimentos, a gente vai explicar o que é o JSF, vamos fazer alguns exemplos básicos, tá? Mas os aprofundamentos acerca do ciclo de vida do JSF a gente não vai entrar muito afinco, tá? Para não fugir ao foco do curso, certo? Então, as páginas JSFs, elas fazem comunicação direta com os Managed Beans, né? Lá que ela busca as informações, que ela aciona os métodos de action, né? Para poder disparar as ações e receber as respostas de volta ou as regras de navegação, né? A gente tem as Navigation Roles, que são mapeadas dentro do Faces Config XML para definir para onde a gente vai depois de uma determinada ação, certo? Tranquilo. Depois disso, se a gente quiser, por exemplo, através do Management, fazer um acesso ao EJB, a uma camada de componente, né, separada da aplicação, que pode estar hospedada em outros lugares remotamente ou localmente, né? E essa camada vai, por sua vez, fazer acesso a uma base de dados, e aí a gente segue o fluxo do MVC. Então, o Management ele precisaria passar, esse fluxo de comunicação precisaria passar pelo Management para chegar até o EJB3, certo? Então, com o JBoss Sim, a gente não precisa fazer esses 3 passos. Os 3 passos são simplificados apenas em 2. Nós mantemos as páginas JSF, mantemos a camada JB, mas removemos os Managed Beans, porque agora os EJBs são reconhecidos diretamente pelas páginas JSF, que vão estar implementando por padrão tags do JBoss Sim. Então agora a única coisa que a gente precisa fazer é a comunicação direta da página
JSF com o nosso JB, tá? Então a gente pula uma camada, uma complexidade, né, um nível de complexidade, remove esse nível de complexidade e faz um acesso mais simplificado, acessando da página o componente. Assim a gente também não perde com componentização, o JB ele vai continuar mantendo o seu princípio básico, que é fornecer a divisão do projeto, a modularização do projeto, e as páginas vão poder acessar ele tranquilamente, beleza? Maravilha. Então, em relação ao JSF, né, por exemplo, muita gente tem ainda uma certa dificuldade em entender como o JSF funciona. Ah, Joe, eu escuto falar em vários JSFs distintos quando eu estou trabalhando por aí. As pessoas usam um rich face, usam prime face, usam vários faces por aí, e eu não entendo direito como que funciona o JSF. Então, o JSF, pessoal, ele funciona de forma semelhante ao Java. No Java a gente tem o JRE, a gente tem o JME e a gente tem o JEE, né, que são as divisões do Java. O JSE é como se fosse o núcleo do Java. Então, em qualquer lugar que você precisar executar o Java, você vai ter que ter ali a JRE, que é o core dessa tecnologia. O JSF ele também precisa de um núcleo, né, algo que defina o básico do JSF, que se você for utilizar, pelo menos aquilo ali vai ter que sempre existir. Então, é esse módulo que a gente chama de JSF em si. Então, existem algumas implementações padrão no mercado que atendem essa especificação, como a Mohara ou MyFaces, né? Essas são as duas principais implementações do JSF nu e cru, né? Por assim dizer. E aí, outras empresas, outros fabricantes vão lá e dizem, não, mas eu preciso de mais coisas no JSF. Além do que já existe por padrão no Mohara e no MyFaces, ou seja, do que já atende à especificação do JSF, porque ele também tem uma especificação, e quem quiser criar a sua implementação precisa atender, certo? Além disso, algumas outras empresas elas dizem que precisam de mais tags, né? Que o JSF cru ele é limitado, tem poucos recursos, e eles criam novas integrações, como por exemplo, o Rich Faces, né? Que é o que a gente vai utilizar aqui da JBoss, o MyFaces, que é a implementação da Apache, que sobrescreve o Mohara, o Ice Faces, uma outra implementação da Ice, o JBoss Sync também tem a própria implementação do JSF, e o Prime Faces, que é o mais utilizado, né? É o mais famoso módulo JSF que existe, a mais famosa biblioteca JSF que existe no mercado, tá? E aí outros módulos vão existir, outros módulos vão ser criados, você pode criar inclusive o seu próprio JSF e patentear. As diferenças são sutis entre cada um e entre o que cada um faz, né? Mas basicamente essa é a diferença entre o que é o módulo do JSF e o que são as suas integrações e implementações, tá? Vantagens do JSF, milhares de componentes, a gente pode utilizar vários componentes, além do Ajax nativo, suas implementações elas já fazem acesso a Ajax sem precisar baixar nenhuma biblioteca para implementar. Instalação via Java, você pode usar o Maven, o Gradle ou qualquer ferramenta de gerenciamento de dependências para utilizar ou baixar o Jar manualmente e adicionar no seu projeto pronto. O JSF vai estar pronto para funcionar. Customização via skins, ou seja, por ser baseado em componentes, cada componente segue um estilo próprio. Então você pode baixar um skin novo, configurar no seu projeto e automaticamente ele vai tomar uma forma nova, ele vai ser customizado, tá? Dinamicamente, sem que você tenha que se preocupar em criar todo um aparato de CSS para definir a estrutura HTML dos seus componentes. Rápido e produtivo, muito produtivo mesmo. Então, a equipe que conhece bem o JSF consegue desenvolver de forma mais rápida. Tem uma comunidade muito forte. Tem bibliotecas especializadas apenas para o universo mobile, né, para dispositivos móveis. Suporte a jQuery e outros frameworks front-end. Roda na Google App Engine nas nuvens da Amazon. Tá? Por padrão, elas já estão implementadas lá. Você pode implementar em outras nuvens também. É totalmente open source, tem uma licença Apache 2. Vantagens do Rich Faces, né? Dentre algumas outras bem semelhantes à forma que a gente viu no JSF, tem uma instalação bem simplificada, principalmente se você estiver utilizando o JBoss e as tecnologias correlacionadas. Tem suporte via JBoss Tools, né, que é um plugin que a gente vai utilizar no curso diretamente na IDE, no caso do Eclipse, para facilitar o desenvolvimento com as ferramentas do JBoss. Tem componentes UI baseado em bibliotecas Ajax, bibliotecas Icarus e bibliotecas baseadas em JavaScript, tá? Otimiza o fluxo nativo do JSF, tá? Ele já tem acesso padrão ao JSF, mas aí ele otimiza ainda mais esse fluxo, esse ciclo de vida dos componentes.
os mesmos skins que a gente viu, né, com mais opções ainda. O Rich Face ele tem mais opções ainda para customização. Bin Validation no lado do cliente, então você pode fazer validação de dados dentro dos seus bins, gets e sets diretamente no lado do cliente, ou seja, nas páginas JSF. Push com integração JMS, isso aqui é muito bacana quando você tem filas que processam mensagens assíncronas, ele tem integração direta com essas mensagens para você fazer essa visualização nas próprias páginas JSF. CDK, que é um Component Development Kit, um kit de desenvolvimento de componentes, se você quiser criar os seus próprios componentes, roda na app do Google e na nuvem da Amazon também. Já em relação ao SIM, mesma coisa que a gente viu nas anteriores, porém ainda por cima, implementa CDI para JSF2, ou seja, injeção de dependências a gente consegue fazer. A gente consegue injetar as dependências usando as tags do JBoss Sim, isso facilita muito a vida da gente. Render Scope para renderizar os escopos, os níveis de escopos que a gente tem no projeto. Tem um sistema de exibição e criação de mensagens bem melhor do que em relação aos outros frameworks, que isso aqui é mais manual. Vários e vários componentes UI. Propagação de eventos, então você pode criar um evento e propagar ele para outras classes e outros níveis de implementação. Tem os próprios escopos, tá? Isso aqui é uma das maiores vantagens do JBoss Sim. Então, além dos escopos padrão do JE, Request, Session e Contest, a gente também tem escopos próprios no Sim e você pode criar os seus próprios escopos em tempo de execução. Além da integração com o JBoss Tools também, que é muito boa, tá? E templates prontos. A integração com APIs de persistência e muito mais que a gente vai ver aqui, tá? Então, as ferramentas e tecnologias do curso vão ser basicamente JDK. Se você não tiver ainda, procure instalar uma versão 6 ou superior, tá? Vamos usar aqui a versão 7 para, né, basear as coisas. Eclipse Luna ou superior, tá? Procura sempre a versão mais recente do Eclipse. MySQL Workbench, JBoss as Wildfly, que é o servidor que a gente vai utilizar, né? JBoss Sim Rich Faces, Hibernate, RESTful para Web Services, JavaScript, Ajax e jQuery, beleza? Aqui no browser eu abri aqui apenas algumas páginas rápidas para vocês darem uma olhada nessa primeira aula. Então, antes de começar a próxima aula, já dá uma entrada aqui na página do richfaces.jboss.org, certo? Você já vê aqui a próxima geração de componentes de framework de componentes JSF da JBoss, tá? Ele traz aqui alguns exemplos de tela construídas utilizando esse carinha, certo? A gente vai dar uma explorada bastante aqui nessa página. E a página do Wildfly, tá? Então dá uma olhada nessa página também, na versão 8.2, certo? Tem bastante coisa aqui sobre notícias, o que é o JBoss, o código-fonte, ajuda, tem uns fóruns também que você pode ajudar, tá? Seguir aqui nas redes sociais, certo? Então dá uma lida bem bacana aqui nesse cara para você já se inteirar melhor antes de começar a próxima aula, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula introdutória. Na próxima aula a gente já vai focar na instalação e configuração do ambiente. Então não se preocupe se você tem conhecimentos muito básicos sobre essas tecnologias. Eu vou ensinar bem direitinho como é que você vai configurar o seu ambiente para a gente prosseguir com o curso direitinho, beleza? Então valeu, galera, e até a próxima aula.